Por que falar inglês é tão importante? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Jonas e esse é mais um podcast. E hoje eu vim falar como que eu faço para praticar inglês saindo do zero. Sou uma pessoa que nunca fez um cursinho preparatório de inglês, nunca fez nada do método autodidata mesmo, tentando aprender sozinho. E como virou a chave, né? Primeiro, antes de você estudar inglês, eu acho que é mais necessário que você tenha um porquê. Por que você tem que estudar um determinado assunto? Esse é o fato principal. Então, no meu caso, até então eu achava o inglês desnecessário até eu querer começar a viajar. E aí eu peguei, comecei. Antes eu via série, filme em inglês, legendado, com legenda em português, não adiantou muita coisa. E eu realmente não tinha aprendido muita coisa. E aí eu tive vontade de viajar. E no começo desse ano eu fiz uma solo trip. Só que aí o que que aconteceu? Quando que meio que deu uma virada de chave? Eu comprei a passagem ano retrasado. E aí, ano retrasado, como eu comprei a passagem, eu comprei uma passagem para Santiago, no Chile. E aí eu tinha noção de que eu não sabia muito bem o espanhol. E eu entendi um pouco o inglês. Eu pensei em arriscar no inglês. Então, beleza, eu vou pegar aqui. Eu vou estudar o inglês para poder viajar. Porque se eu quero viajar, no mínimo eu tenho que saber o inglês, né? Eu comecei a estudar inglês, o básico ali, como me comunicar, a lista do MIT, por aí vai. E aí eu tomei uma estratégia com a inteligência artificial, porque eu tava usando bastante a IA, principalmente na faculdade, no dia a dia e por aí vai. E aí eu peguei e realmente comecei a estudar. Foi quando eu vi a necessidade e o propósito de estudar inglês. Acredito que o princípio de todo estudo que você deve fazer tem que ser com algo, com em prol de algo, sabe? Você tem que realmente ter uma motivação para você fazer aquilo, que aí você consegue fazer com mais vontade. E foi isso que eu fiz. E eu comecei a estudar, fiz uma imersão em inglês com a inteligência artificial e através do que eu gosto, né? Que eu gosto bastante de livros e podcasts. Então eu peguei lá do Dan Coe, do Alex Hormozzi e de diversos outros, o David Goggins, o Naval Ravikant e por aí vai. Vários podcasts, eu comecei a só ouvir o máximo possível e aí nos trajetos, como eu dirijo bastante por causa do trabalho, eu trabalho em duas cidades depois da minha, então durante o trajeto eu comecei a conversar com o chat GPT. Então eu pegava lá alguma questão, algum assunto e tentava conversar com ele sobre aquilo. E aí eu trabalhava a construção de enredo, de assunto, storytelling, por aí vai, e também praticava o meu inglês. Então, quando eu fiz a minha primeira viagem, eu estava meio que com o inglês já, o inglês básico, eu conseguia me comunicar bem. Só que aí um problema que eu tinha, que eu tenho ainda, é a construção de frase. Eu sempre construo a frase de uma maneira, entre aspas, brasileira, né? Eu faço um para um, mas todos os gringos que eu converso, eles conseguem me entender bem. E, e outra coisa também é a utilização do tempo verbal correto. Mas aí é uma questão de tempo, de prática e por aí vai. E quais são os passos que você deve fazer para estudar inglês? No caso que eu fiz. Então, primeiro passo é buscar as palavras mais populares e as mais comuns de se usar. Então, por exemplo, no dia a dia, você vai falar com alguém, você vai precisar se comunicar com alguém. Então, como que você vai abordar aquela pessoa? Então, você vai falar: Oi, hello, como você está? How are you? Ou então, what's up? How are you doing? Entendeu? E por aí vai.
o que que você está sentindo, what you feeling, por exemplo. E aí você vai buscando o básico ali e conexão de frase e por aí vai. E aí você começa a utilizar isso junto com uma inteligência artificial. Uma coisa que é muito importante que eu estou fazendo é mudar o algoritmo, é, principalmente no Instagram. Eu uso muito Instagram, acredito que virou uma extensão nossa, né? Não tem como ficar sem o Instagram, a gente tá conectado com todo mundo, os amigos e por aí vai. E por mais que eu talvez queira tirar o Instagram, não é algo que dá para tirar da noite pro dia, porque tem muita coisa interligada a ele. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a trabalhar meu podcast não, tô viajando. Comecei a trabalhar meu algoritmo de forma que ele começasse a me retribuir com estudos em inglês. Então, qual que foi a sacada? Toda vez que eu via alguma coisa, eu comecei a buscar material em inglês para o algoritmo me devolver é, mais conteúdos em inglês. E aí eu comecei realmente a consumir conteúdos em inglês. Filosofia, história, geografia, viagens e a minha área que é engenharia. Então, é isso. Acredito que vale muito a pena você começar a estudar, mas antes de você começar a estudar, você tem que ver um propósito e uma motivação para fazer isso. Beleza? Então eu fico por aqui, até a próxima. Quero trazer alguns desabafos sobre a vida, algumas coisas sobre tecnologia, Instagram, engenharia, um conteúdo que eu vejo no dia a dia, que eu acho interessante trazer um pouco da minha opinião aqui, por mais que não tenha ninguém vendo, ou tem um ou outro, você aí que tá vendo aí, muito obrigado. É, acredito que eu vou trazer mais materiais que eu considero interessante, beleza? Então fiquem com Deus e até a próxima.